Olá, meu nome é Mário Guedes e vamos conversar sobre bot. Bot, conversando com seu sistema. Foi a minha palestra na Embarcadero Conference 2017 e, por conta da boa avaliação, gravei esse vídeo para explorarmos um pouco mais o assunto. Para quem não me conhece, sou desenvolvedor há mais de 20 anos, trabalhando majoritariamente na área de call center, com Delphi, Python, JavaScript, Lua e bancos no C. Sou facilitador de desenvolvimento na Contact Studio Software e tenho a pretensão de me tornar cientista de dados. Um detalhe importante é que sou humano. Meu e-mail é jmarioguedes@gmail.com e em todas as redes sociais você me encontra como jmarioguedes. Tenho um blog que infelizmente não estou conseguindo atualizar, mas ainda tem bastante coisa útil. E farei esta apresentação em dupla, com o Severino. Ele é um bot em desenvolvimento há 2 meses e é um exemplo de assistente virtual de propósito específico. Vamos lá? E qual é a motivação em investirmos nessa tecnologia? Não quero me estender muito, mas vale a pena observarmos que a comunicação é fundamental para nós, humanos, desde sempre, o que é óbvio. É fundamental desde os primórdios, onde o homem das cavernas nos deixou as pinturas rupestres, passando por todos os milênios de desenvolvimento da fala e da escrita, até chegarmos aos atuais emojis. Para quem não conhece, tem um site interessante, o Emoji Tracking, que mostra em tempo real os emojis que estão sendo utilizados no Twitter, o que reforça a importância deste elemento na comunicação nos dias de hoje. Pegando carona nessa divagação, é interessante observar esta imagem, onde o humano levou mais milênios ainda para ficar de pé, porém a tecnologia o fez sentar em frente ao computador e mais atualmente se curvar por conta dos smartphones. Há quem diga que as tecnologias que estão despontando, as vestíveis, tendem a nos libertar dos smartphones e poderemos ficar, quem sabe, com as costas retas de novo. Até aqui falamos em milênios, e é desconcertante notar que em menos de 70, 80 anos, mudamos a forma como vivemos, especialmente por conta da computação. E o que é o computador? Hoje é qualquer coisa que tenha um chip. Mas nos anos 50, 60 e 70, eram pessoas que faziam contas. Isso é maravilhosamente retratado no filme Estrelas Além do Tempo, e sugiro fortemente que você assista. Além do tema computador, ainda retrata os problemas sociais que ainda teimamos em prolongar na nossa sociedade. Vamos ver o trailer até o ponto em que isso fica evidente. Russians have a spy satellite taking pictures of God knows what. Get us up there, Harrison. We can't justify a space program that doesn't put anything in space. We all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. We're putting a human into space. We bring him in too soon, he burns up on re-entry. I need math that doesn't yet exist. Find a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon. You have identification on me? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. Space test group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. They never had it colored in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... You should be an engineer. I'm a Negro woman. I'm not gonna entertain the impossible. I'm standing beneath a spaceship. We are living the impossible. The IBM data processing system. We have to know how to program it. Get it, girl. Pois é. Neste momento surgiu Fortran, entre outras linguagens. Bom,
Com a substituição do computador humano pelo computador eletrônico, houve a óbvia necessidade de interagir com ele, a tal interface. E os anos foram passando, veio o PC e as interfaces foram evoluindo. Até chegarmos na interface conversacional. E por conversacional, entenda uma conversa fluida, com contexto, como entre duas pessoas. E hoje temos assistentes no onipresente smartphone, nos computadores e até mesmo equipamentos específicos para serem colocados no centro da sala, que tem acesso a toda a sua vida e te ajudará no dia a dia. Medo? Não tenhamos. É apenas mais uma interface. Enfim, chegamos ao tema. Chatbot. Chat, pois se trata de uma conversa. Bot, pois se trata de um robô, um programa de computador que comunica a informação em formato conversacional, seja por texto, seja por áudio. As bases para o funcionamento de um bot são a PNL, processamento de linguagem natural, e a ML, o aprendizado de máquina. Então, a definição a seguir resume bem o nosso objetivo em investir na tecnologia de bot. Um chatbot é uma solução que permite às empresas conversarem e interagirem com as pessoas por meio de aplicativos de mensagens, utilizando softwares baseados em regras e, em alguns casos, inteligência artificial, com o suporte de informações de outros sistemas empresariais. Do ponto de vista da empresa, a utilização óbvia é interagir com seu consumidor para compras, dúvidas, cobrança, mala direta, URA e por aí vai. Temos também os assistentes pessoais, que, interagindo com seus e-mails, calendário, sua rotina diária, pode lhe dar alertas e informações. Por ser um robô, ele estará sempre disponível. O nosso desafio, enquanto pessoas programadoras, é integrar uma solução de bot aos nossos sistemas, criando scripts que entendam as intenções dos usuários, acione as rotinas corretas e formulem uma resposta adequada e contextualizada. E isso abre uma possibilidade pouco explorada, o de se criar assistentes virtuais nas aplicações do dia a dia, no seu ERP, por exemplo. Por que não? O usuário poderá interagir com os diversos assuntos conversando ao invés de navegando, ao menos nos momentos em que ele considerar adequado. O usuário poderia perguntar: como está o estoque de papel hoje? E o bot poderia responder: o estoque está em 1 tonelada, adequado para as nossas necessidades. Perceba que o diálogo foi direto, onde a cognitividade do ser humano foi privilegiada e ele conseguiu a mesma informação e tão confiável quanto se ele estivesse navegado nos diversos relatórios, gráficos, enfim, na abordagem tradicional. Chega o momento, então, de se escolher uma plataforma de bot. Afinal, a não ser que você tenha dinheiro, tempo e conhecimento em PNL e ML, você não irá construir um bot do zero. Seu business é outro, certo? Temos várias opções como Dialogflow, Witch, Luis, Lex e Watson. Todas elas têm grandes empresas por trás, por sinal, as maiores empresas dos nossos tempos, como Google, Facebook, Microsoft, Amazon e IBM. Para os nossos estudos foi escolhido o Dialogflow, que até pouco tempo atrás era conhecido como API AI. E quais são
as qualidades de uma boa plataforma de bot? Ela tem que ser agnóstica, ou seja, ser plugável às diversas soluções de instant messaging do mercado, como o Slack, Telegram, Messenger, Hangouts e por aí vai. Infelizmente, o WhatsApp não dá essa abertura ainda. E tem que ser integrável, ou seja, permitir a integração com serviços web terceiros, inclusive os nossos, via webhooks. Tem que ser treinável a partir de uma API RESTful para que consigamos aumentar seus conhecimentos de forma automática e orgânica. Obviamente, como toda tecnologia, há ressalvas importantes a serem consideradas. A mais importante para nós brasileiros é que as plataformas existentes privilegiam, obviamente, o inglês e o nosso português fica em segundo plano. Por isso, expressões regionais ficam mais prejudicadas ainda. Um bot deve ser encarado como ele é, uma mera interface do usuário com seu sistema. Portanto, não podemos superestimar esta questão, supondo que os problemas do seu software serão resolvidos. A adoção de um bot traz novas preocupações e desafios. A UX é uma preocupação importantíssima e já vemos, por exemplo, vagas para redator de conversas de bot. É o mercado de trabalho se reinventando. Vamos agora passar pelos principais conceitos a serem considerados quando da criação de um bot. O primeiro é a personalidade que você dará ao seu bot. Isso influenciará na comunicação, se será formal ou coloquial, por exemplo. E o ideal é não tentar enganar o usuário final. Bot é bot, humano é humano. Um agent é o bot propriamente dito. É o cadastro e endereçamento dele na plataforma escolhida, bem como suas configurações. As intents são um mapeamento entre frases pré-concebidas e a programação a ser executada para gerar a resposta. Qual é a intenção do usuário ao perguntar sobre estoque de papel? Este mapeamento executará a rotina que responderá a quantidade de estoque de papel para daí gerar a resposta ao usuário. Daí chegamos às entities, ou seja, entidades que são uma categoria de objetos-alvos. Continuando no nosso exemplo, o usuário pode perguntar sobre estoque de papel ou tinta. Papel e tinta é a entidade reconhecida dentro da intenção da frase, e com isso saberemos o que consultar no nosso banco de dados. Já o context, ou contexto, é a inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou situação. É por conta da aplicação deste conceito que o bot consegue manter a fluidez de um diálogo. Um exemplo simples. Você perguntou do estoque de papel e o bot respondeu que tem 1 tonelada. A sua próxima frase poderia ser: compre mais 500 quilos. E o bot deveria ser capaz de entender do que você está falando, pois papel está no contexto do diálogo. E, portanto, é óbvio que você está criando um novo pedido de compra de papel. O que o bot poderia fazer é perguntar o nome do fornecedor. Em geral, o que estimula um bot é uma frase, ou mais especificamente, intenção do usuário. Porém, um event ou evento pode ser utilizado para o bot estimular o usuário. Um exemplo seria o bot avisar
de que os 500 kg de papel chegaram. Por fim, temos o webhook, que é um mecanismo de acionamento de URLs terceiras. É o recurso que você usará para, entre outros, consultar o seu sistema para gerar a resposta final. E, finalmente, vamos ver tudo isto na prática e como integrar o nosso software feito em Delphi neste ecossistema. Para isso, vamos analisar e incrementar o nosso bot Severino, criado na plataforma Dialogflow. Como cliente, usaremos uma aplicação Win32 Old School e um servidor DataSnap para o Severino se integrar. O nosso servidor DataSnap tem que ser alcançável pelo Dialogflow, por isso vou hospedá-lo em uma máquina Azure. O nosso bot pode ser acessado pela URL bot.dialogflow.com/ec2017, que é a interface padrão da plataforma Dialogflow. Os conhecimentos necessários para desenvolver esta integração é REST e JSON. O resto é mais do mesmo. Então, uma topologia muito simplificada seria parecida com este desenho, onde temos a camada client, a plataforma Dialogflow e o nosso servidor DataSnap. Vamos acessar a plataforma Dialogflow e localizar cada um dos conceitos explicados anteriormente e, na parte final, fazer a integração com o nosso software feito em Delphi. A plataforma é gratuita e bem completa. O endereço é dialogflow.com e vamos direto para a console para administrar o nosso agent. A gente se loga com a nossa conta Google. E temos a tela de administração do agent. Temos três áreas bem definidas: o menu, a tela de trabalho e uma tela de teste para verificar como que anda a nossa programação. Vamos explorar algumas telas do Dialogflow. A primeira tela é a configuração do agent, onde você escolhe o agent e manipula suas configurações. Então aqui, nesta área, escolhemos o agent, então vou escolher o Severino, e na engrenagem acessamos as diversas configurações, entre o nome do bot propriamente dito, a descrição, o time zone, o código do projeto dentro do Google, o Client Access Token e o Developer Access Token para acessar via API REST, a deleção do bot quando se for o caso, a escolha das línguas que o bot irá entender, né? Lembrando que o português limita um pouco as features, exportação e importação, né? Então se você pode fazer um template e criar vários outros projetos a partir de um template, né? No caso se houver vários clientes, né? Para o seu bot, e compartilhar o bot com outros administradores a partir de um e-mail. Logo em seguida, temos as intents, que é justamente o mapeamento entre as frases e as ações que serão executadas pelo Dialogflow. Clicando em intents, podemos criar uma nova intent, bem como configurar uma já pré-existente. Vamos criar uma e verificar o funcionamento dela. Então, a gente determina uma frase. Então, voltando ao exemplo do papel, o usuário poderia escrever
qual a quantidade de papel? Ou quanto temos de papel? Tá? E por aí vai. Então, cada vez que a gente descobrir uma nova forma do usuário se expressar, a gente vai cadastrar aqui. Vou fazer uma intent bem simples e com uma resposta hardcode. Então, digamos que o bot sempre irá responder: temos 1 tonelada para atender aos pedidos. Então, aqui é uma resposta possível. Perfeito? Então, vamos verificar, né? Salvando. Vamos ver se está funcionando. Então, qual a quantidade de papel? Então, está aqui. Nessa parte, a gente percebe a resposta. Então, está funcionando. Aqui, essa área é o cadastro de intents. E vamos explorar agora as entities, ou seja, as entidades para que o Dialogflow consiga identificar o que está sendo falado e do que está sendo falado. Na tela, então, temos a entrada no menu Entities e o botão Criar entidade. Damos um nome significativo. Então, ainda no exemplo de estoque, eu vou criar uma entidade produto e criar algumas entradas que representem produtos passíveis de consulta, como papel, tinta, papelão. Tá? E perceba que podemos ter sinônimos também, definir sinônimos para cada uma dessas entradas. Salvando a nossa entidade, ela poderá ser usada justamente nas intents, ou seja, nas intenções. Voltando ainda, né, persistindo no nosso exemplo, indo lá na intent quanto temos de papel, podemos criar um parâmetro, né, então aqui é uma área que a gente não viu ainda. Vou chamar de produto. Vou definir o tipo. Então, uma entidade representada por arroba, produto. Vou tornar ela requerida. Caso eu não informe, né, no diálogo, caso eu não informe o produto, o bot irá me perguntar de qual produto estou falando. Então, eu vou definir um prompt. Então, por exemplo, de qual produto. Essas duas frases está aqui, né? Elas foram frases de exemplo, então eu vou indicar qual parte representa a entidade. Porque aqui eu já estou treinando o bot. E vou permitir que o usuário faça uma pergunta genérica. Qual a quantidade? Perfeito? Então, nessa frase não está especificando o produto. Vamos ver se deu tudo certo. Vou salvar a intenção. E testar. Então, quanto temos de papel? Então, temos 1 tonelada para atender aos pedidos. E se eu perguntar, quanto temos de tinta? Temos 1 tonelada para atender aos pedidos. Então, ele já entendeu, apesar de eu não ter colocado em nenhum momento tinta nas frases, ele já conseguiu identificar a entidade, ou seja, do que eu estou falando. E caso eu não especifique, então, qual a quantidade, o bot já temos aqui o conceito de contexto em andamento. Então, ele está me perguntando de qual produto. E eu vou escrever papel.
Temos 1 tonelada para atender aos pedidos. Então, é isso, né? As intenções e as entidades, que provavelmente é a parte mais importante aí na concepção de um bot. O próximo item de menu relevante diz respeito às integrações. Aqui a gente consegue definir uma integração com cada uma dessas plataformas e também baixar SDKs para interagir com o Dialogflow em algumas linguagens. O Dialogflow oferece um WebDaemon. Então, os settings, você pode definir o endereçamento e também recuperar um trecho de código para montar o iframe. Clicando no endereço, nós temos uma tela de diálogo simples da própria plataforma, então realmente para demonstração, e tudo que nós programamos até agora funciona. Então, por exemplo, qual a quantidade de qual produto? Papel. Temos 1 tonelada para atender aos pedidos. Então a gente já tem uma noção, né, se a coisa está funcionando bem ou não. Explorando um pouco mais, vamos tentar fazer uma integração com o Telegram. Então eu vou acessar, né, o Telegram.org, né, do front-end web, né, do Telegram. Acessar o Bootfather, né, um canal. Ele tem alguns comandos, né, um deles é o new bot. Então eu vou criar um novo bot. Qual vai ser o nome desse bot? Então eu vou dar o nome de Severino. Perfeito? E ele quer o nome do canal. Então eu vou colocar Severino underline bot, que é uma exigência que ele faz. Então, o que ele me fez? Ele me deu um access token para este canal do Telegram. Então eu vou copiar, Ctrl C, vou na plataforma, ativo a integração com o Telegram e copio o token e inicio. Agora as duas plataformas estão conectadas. Como que eu vou testar isso? No próprio Telegram, vou procurar o canal Severino. Achei o canal e vou começar aquele mesmo diálogo. Aqui perceba que ele já está perguntando meu nome, então vou responder. Porque isso aqui foi uma action. Ele se apresentou e agora eu vou perguntar qual a quantidade de qual produto. Papel. Temos 1 tonelada para atender aos pedidos. Perfeito? Então, exploramos uma integração, na verdade, né? O outro é apenas um WebDaemon. E com as outras plataformas, a mesma mecânica. Vamos aproveitar este momento e entender o uso de events e variáveis. Voltando ao exemplo do Telegram, você pôde notar que o bot perguntou o meu nome e me deu as boas-vindas com o meu nome na composição da frase. Então vamos observar. /start é um comando do Telegram, né? Não é do Dialogflow. Então o Severino, né, o nosso bot, perguntou meu nome, vou responder Mário. E o Severino me deu as boas-vindas. Então, como isso foi feito? Voltando ao Dialogflow, indo nas intents, na Default Welcome Intent, entre as diversas configurações, temos uma importante, que é
quais eventos acionarão essa intent. Então, a intent pode ser acionada por frases ou por eventos. Com isso, estou pedindo o nome do usuário, porque eu criei um parâmetro requerido, e na resposta coloquei a variável nome usuário na composição da frase. Com isso, tivemos aquele efeito e uma melhoria na criação de um contexto. Com isso, encerramos alguns dos conceitos na utilização do Dialogflow. Já dá para fazer bastante coisa. Vamos agora conectar o Dialogflow ao nosso back-end. Para isso, criei um servidor DataSnap que irá responder sobre a quantidade de papel e tinta, que é o exemplo que a gente vem utilizando até agora. E para que o servidor seja alcançável pelo Dialogflow, criei uma máquina Azure. O projeto DataSnap é bem simples. Basicamente, precisamos oferecer um endpoint ao Dialogflow que será acessado com o verbo HTTP POST. Estudando o JSON que o Dialogflow repassa ao back-end, codifiquei este fluxo simples para fins didáticos. Então aqui temos a classe DataSnap, o método update, né, que equivale ao verbo post. Então, update processar chatbot, que receberá um JSON object e retornará uma string no formato JSON. Analisando o fluxo, nós temos uma primeira parte que escreve no memo do formulário principal, apenas para a gente visualizar o JSON. Recuperamos as várias partes que consideramos importantes para o nosso desafio. Então, dentro de result, temos um objeto metadata que tem o nome da intenção. Dentro de result, temos os parâmetros e o nome do produto. Aqui nesta parte seria encadeado uma série de if-else, justamente amarrando o nome da intenção a um método privado da classe, que resolva aquele desafio. Nesse trecho, a gente prepara o JSON de resposta, basicamente com o texto a ser dito. E para contornar o fato do DataSnap colocar o parResult, estamos escrevendo diretamente no HTTP. E por fim, a gente libera o objeto. Então aqui, a resposta será ligeiramente diferente. Então, temos tanto toneladas de tal produto. O método quantidade produto, que recebe o nome do produto, tem um if muito simples, né? Aqui a gente consultaria o banco de dados, mas se o produto for papel, vai responder 1. Se for diferente de papel, irá responder 2. Bom, para que o ciclo se feche, teremos que ir lá no Dialogflow, Fulfillment, e indicar a URL que o Dialogflow irá acionar. Então, aqui está o IP da máquina e a URL do DataSnap, que chega naquele método que eu mostrei agora há pouco. Então aqui a gente dá uma observada melhor. HTTP, IP, porta 80, DataSnap, REST, serve método zoom, processar chatbot. Colocaríamos alguns cabeçalhos se fosse o caso, então eu não tenho autenticação, mas se tivesse, é aqui que eu colocaria as informações. E em cada intent temos que acionar, né, ativar a conexão com o webhook. Então, essas duas opções que fica no final das configurações tem que estar marcada. Salvamos e vamos testar por aqui.
Então, quanto temos de papel? Então aqui a gente percebe que veio a resposta que a gente esperava. Temos 1 tonelada de papel. Agora eu vou perguntar quanto temos de tinta. Temos 2 toneladas de tinta. Então, quem respondeu foi o nosso servidor DataSnap. Visualizando a nossa máquina no Azure, está aqui o JSON que o Dialogflow ofereceu ao DataSnap. O DataSnap recuperou as informações pertinentes e respondeu com o JSON que continha a resposta correta. E agora, finalizando nossos exemplos, vamos criar o nosso próprio cliente dentro do nosso ERP. A ideia é oferecer ao usuário uma nova forma de interagir com seu sistema. Obviamente que um aplicativo mobile é super bem-vindo neste novo cenário. De novo, o exemplo é muito simples, mas suficiente para entender os conceitos. Temos aqui então uma tela, digamos, old school, com o Memo 2, onde o usuário irá escrever a sua mensagem. A mensagem irá para o Memo 1. O botão 1 envia a mensagem ao Dialogflow e a resposta do Dialogflow é colocada também no Memo 1, criando uma conversação. Eu com o Severino. Temos aqui aquela tríade clássica. Então temos o client REST, apontando para a base URL do Dialogflow. E temos o REST Request 1, cujo recurso está apontando para query, e uma query string v igual a um valor, que está na documentação, só para o Dialogflow se posicionar melhor em relação à resposta. Definir o método post e a resposta virá aqui no response 1. Analisando o código do button, temos o repasse da minha mensagem para o Memo 1, a montagem do JSON que o Dialogflow precisa e o envio desse JSON. Uma breve análise do status code da resposta, espera-se que seja 200. Em sendo 200, recuperamos a frase que eu devo mostrar ao usuário. E adiciono essa frase lá no Memo 1. Então vamos verificar em execução. Vamos colocar o projeto para rodar. Tá aqui é o nosso front-end. Vou dar um zoom e vou perguntar: qual a quantidade de papel? Aí lá vem a resposta. Temos 1 tonelada de papel. Quem respondeu foi o DataSnap. Qual é a quantidade de tinta? Aí são 2 toneladas, porque caiu no else, lá daquela função. E as outras intents continuam funcionando. Então, qual é a melhor IDE? Aqui é uma outra intent, que não precisa do webhook. Tá? Então, está aí a resposta do Delphi, claro.
E é isso. Com isso a gente encerra os exemplos e eu espero que tenha sido suficiente aí para mostrar todo o potencial da solução. Então, amigos, com isso a gente vai encerrando. Deixo aqui alguns links que eu acho interessante, em especial esse curso da Data Science Academy, que é um curso muito bom e foi onde eu aprendi esses conceitos sobre o Dialogflow. Este material que eu apresentei pode ser recuperado aqui no GitHub, nesse endereço, e no SlideShare. Com isso, então, me despeço, agradeço aí a atenção de todos, o convite da Embarcadero e até a próxima.